Oi, tudo bem? Você tem algum aparelho eletrônico aí? Então, provavelmente esse vídeo vai ser interessante para você. É sobre a oxidação. Eu vou fazer uma explicação sobre o que significa isso e como evitar. Em alguns casos, eu mando a ordem de serviço explicando que o aparelho está com oxidação nas trilhas ou nos componentes, ou em ambos, né? Então eu vou pegar esse módulo aqui como exemplo, que ele está com vários pontos de oxidações e está sendo feita a manutenção dele. Então a gente tem aqui, ó, 5 plaquinhas conectadas na placa principal. A placa principal, ela tá boa, mas as plaquinhas, elas sofreram essas oxidações. Inclusive essa daqui, que é do microcontrolador, né? Então já foi feito o reparo, agora só falta a manutenção desses pontos de oxidação, né? Então já foi comprovado o funcionamento. Então agora eu vou partir para a manutenção dessas oxidações. Vou aproveitar e fazer esse vídeo aqui para explicar o que significa isso, como evitar, tá? A gente tem aqui as trilhas que conectam os componentes, que nada mais são do que linhas de cobre com essa tinta verde por cima, que é para proteger, para o cobre não ficar exposto, né? Que senão aí ele se degradaria muito mais rápido. Mas mesmo com essa proteção, se o equipamento sofreu umidade, se ele teve condensação, então isso daí acelerou o processo de decomposição causado pela oxidação. Então dá para perceber porque ela vai mudando de cor, ela vai ficando escura. Por exemplo, nesse ponto aqui já está muito mais acelerado. A tinta começa a descascar e já dá para ver aqui como se fosse uma ferrugem. Você imagina essa oxidação como se fosse uma espécie de uma cárie, né? Que se não for cuidado, ela vai avançando até que não existe mais trilha aqui. Não vai comer todo o cobre, vai interromper a ligação nesse ponto e dependendo do tipo de sinal que tiver aqui, como este daqui é o módulo de potência, vai fazer com que os transistores de potência eles funcionem errado, podendo até explodir eles. Que nem, por exemplo, aqui, ó, essa plaquinha aqui que sofreu o maior dano, ela chegou a interromper o sinal, danificou o circuito integrado e queimou os transistores. Nesse caso aqui não estourou, por causa que o sinal não chegou a cruzar as tensões, então não chegou a pegar fogo. Mas em alguns casos pega fogo sim, tá? Então a gente vê que tem a oxidação nas trilhas e tem nos componentes também. Por exemplo, aqui a solda está escura e você percebe que aqui as soldas estão brilhosas. Isso significa que a oxidação já atingiu os componentes. Aqui nesse caso eu vou ter que medir eles e ver se não alterou as suas características. Então, aqui a oxidação começou a pegar nessas trilhas. Nessa plaquinha aqui, ó, também. Nesse caso aqui os componentes estão bons. Só que aqui já está um pouquinho mais avançado, ó. Aqui eu já iniciei o processo de restauração. Já fiz a limpeza. É lixando mesmo. Tem que lixar e deixar o cobre brilhoso novamente, né? Aqui nesse caso também os componentes não foram afetados, né? E aqui foi o estado mais grave, só que aqui eu já fiz o reparo. Eu já lixei e fiz a camada protetora aqui de estanho. Todas as ligações foram refeitas novamente, foi removido toda a oxidação. E os componentes danificados também já foram substituídos. E as soldas também foram refeitas, né? Então aqui já foi feita a manutenção. Só falta os transistores de potências que eu vou pôr depois. Mas como que é causado essa oxidação aí? Como que ela surge? Isso é devido à umidade. E essa umidade, ela é causada através da condensação. Se o aparelho sofreu uma diferença térmica num dia úmido, então essas micropartículas de água assentam na placa.
E às vezes não é nem em toda a placa, é num determinado ponto, que nem foi aqui. Pode reparar que atingiu mais a parte de cima das plaquinhas. Até dessa daqui, ó. Aqui estava tudo oxidado também, né? Na parte de baixo já não, e nem a placa principal. É interessante isso. Então, essa condensação, ela também não é causada de uma vez só. Isso vai acontecendo. Dá condensação, seca, depois condensa de novo o ar, e seca, e condensa, e seca, e vai passando o tempo, e como a natureza é muito sábia, existe essa oxidação e vai decompondo o cobre, os componentes. É como se fosse mesmo ferrugem, né? Se você largar um ferro lá, pegando chuva no tempo, ele não vai estragar na hora. Com o longo do tempo, ele vai se estragando. Então, se o dia está úmido e é um dia frio, por exemplo, e você liga o aquecedor, você pode até falar, ué, mas ligou o aquecedor, a tendência é o ar ficar seco. Então, isso é até onde o aquecedor alcança. Porque, por exemplo, dentro de um guarda-roupa, você pode perceber que a roupa fica úmida. Porque lá dentro, o aquecedor não chega a secar o ar. Lá dentro, por incrível que pareça, o ar vai estar úmido ainda. E a diferença térmica, que vai estar quente o ambiente, e dentro do equipamento ou da roupa mesmo, não vai estar geladinho ainda. Então, houve a diferença térmica, acontece a condensação. Existem até aquelas caixinhas que a gente coloca lá dentro, que faz o acúmulo da água, né, para tentar secar o ar, né? Então, com os equipamentos eletrônicos não é diferente. Se eles tiverem essa diferença térmica, mesmo dentro de um armário, eles vão sofrer a condensação e vai ter essas oxidações. Então, muitos casos que gente que me pergunta, mas Ronaldo, eu guardei o equipamento bom e depois de tanto tempo, lá 1 ano, às vezes até 6 meses apenas, fui ligar, já pifou. O que que aconteceu? Do nada, assim? Pois é, então, um grande vilão é a oxidação. Todos esses fatores, né? Condensação, a diferença térmica, a umidade do ar, isso daí tudo prejudica. E ao mesmo tempo que é a sabedoria da natureza, né? Porque todas as coisas não são eternas. Com o tempo, é natural que se degradem mesmo. Então, o que dá para a gente fazer é preservar. Por isso que está escrito lá em alguns manuais. Hoje em dia já não vejo muito escrito isso, porque não é interessante para os fabricantes, que durem muito, sabe? Mas tinha antigamente escrito lá, mantenha em lugar seco e arejado. Pois é, então, essa é a chave para não acontecer a condensação e não causar essa oxidação, beleza? Então, se você puder colocar num lugar arejado e seco, então provavelmente seu equipamento vai durar muito mais tempo, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado de alguma forma a informação, tá bom? E na medida do que eu for aqui vendo que é relevante, eu vou passando para vocês. Falou, um abraço, até mais, tchau, tchau.